irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, para a gente dar início ao nosso culto. Nós vamos fazer como sempre fazemos, orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Mas antes de nós começarmos, eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você. Nós prestamos em nosso coração um culto que é individual. O Senhor conhece o coração de cada um quando nós entregamos o culto, mas quando nós nos reunimos aqui neste lugar, o nosso culto tem um valor coletivo também. Por isso que essa pessoa que está do seu lado é tão importante para o culto de hoje. Ela veio encontrar o Senhor, assim como você veio encontrar o Senhor. O Senhor tem algo para falar no coração dela, assim como tem para falar no seu. E juntos, eu, você e essa pessoa que está perto de você, vamos entregar um louvor e uma adoração sincera ao Senhor essa noite. Amém? Vamos começar orando. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor, que nos trouxe até aqui, Senhor, e que nos mantém de pé todos os dias, Pai. Nós queremos abrir este culto, Senhor, louvando o seu nome, engrandecendo o seu nome, Senhor, agradecendo a Deus porque o Senhor nos encontrou e pelo encontro que nós tivemos com o Senhor fomos transformados, Senhor. Nós queremos abrir este culto, Senhor, engrandecendo e louvando o seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Ele fez para mim e para você. E é por esse dia que nós vivemos, é por esse dia que nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos aqui, sim, oramos, pedimos para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos abençoe, e somos gratos porque o Senhor faz isso. Mas não é esse o motivo de nós nos reunirmos aqui. Nos reunimos aqui porque Ele subiu ao céu, e da mesma forma que Ele subiu, Ele vai voltar para buscar a todos nós. Amém? Terra se abalará, haverá um dia que o noivo se casará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Nós não pararemos de clamar até venha a terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha a terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha a terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha a terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças.
taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Ele virá para governar, o Cordeiro Rei. Ele veio como um Cordeiro, ele veio como um Redentor. Ele virá para governar, o Cordeiro reinará. Ele veio como um Cordeiro, ele veio como um Redentor. Ele virá para governar, o Cordeiro reina. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas. Suas vozes digam justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Diga isso mais uma vez. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele virá como um piscar de olhar. Aleluia. Quando nós menos esperarmos, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Glória a Deus. E nós não estamos preocupados com a data, nós não estamos preocupados com a hora, nós estamos preocupados apenas em estar prontos, porque nós sabemos que quem prometeu é fiel, vai cumprir e vai voltar. Nós aguardamos esse dia, Ele virá. E Ele virá. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, que estiver pronto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais tremor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia.
apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Com vocês, ele virá um piscar. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Quero te convidar a fechar os seus olhos para a gente finalizar este momento de adoração. E eu quero te perguntar qual a condição que você chegou aqui hoje, com o que você chegou ansioso aqui neste lugar. O que tem tirado a sua paz? Qual é a condição que você chegou aqui hoje? Eu só quero te lembrar que nenhuma dessas provas que nós passamos, nenhum desses sofrimentos que nós passamos, ou nenhuma das glórias que nós podemos alcançar nessa vida, e é esse o texto que o Gustavo vai expor hoje, nada disso é maior do fato de termos conhecido a Cristo. Nada disso é maior que o fato de termos conhecido ao Senhor. Nada, nenhum desses problemas estão mais altos do que a nossa salvação. Nenhum desses sofrimentos estão mais altos do que a graça de Cristo sobre nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. E é isso que eu quero te trazer nessa noite. Se você entrou aqui triste, lembre-se da sua salvação. Se você entrou aqui nessa noite desesperançoso, lembre-se da salvação que Deus te deu. O mundo pode levar o seu dinheiro, a tristeza pode levar a sua alegria, mas nada pode tirar a sua e a minha salvação. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E eu quero te convidar a cantar este refrão mais uma vez, como forma de oração. Estamos te esperando, Senhor. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Só que está aguardando a volta do nosso Senhor, dê uma salva de palma a eles. Aleluia, Jesus. Obrigado pelas tuas promessas, Pai. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Fique de pé só mais um momento. Nós vamos ler o texto já dessa noite. Quem estiver com a sua Bíblia aí, abra em Apocalipse. Não é difícil de encontrar, é só você ir do final para o começo, é o primeiro livro, tá? Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7, nós vamos ler essa noite. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Se você não está com a sua Bíblia, traga no próximo culto, né?
mas você pode acompanhar aqui no telão também. Amém? Todos ou a maioria encontraram? Amém? Vamos ler comigo. O título desse capítulo é A Nova Jerusalém. Diz assim o verso 1: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem a dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Antes de se assentar, vamos orar a Deus pedindo que o seu Espírito Santo elucide todas as palavras em nossos corações essa noite, e que Ele cumpra aquilo que Ele já programou para acontecer essa noite. Amém? Pai, nós damos graças a Ti por essa noite, por nos trazer até aqui. Obrigado, Jesus, pela Tua santa palavra, pela palavra da verdade, Senhor. Obrigado, Deus, porque essa noite o Senhor renovará em nossos corações mais uma vez a esperança do maior dos encontros que o Senhor pode ter, Pai, que é o grande encontro, Deus. Obrigado, Jesus, por essa promessa, por essa esperança, Pai, e que o Senhor faça aqui nessa noite aquilo que o Senhor já havia programado para acontecer. Aqui só há espaço para o Senhor e a Tua palavra, Deus. Que reine aqui, ó Deus, o Teu desejo, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Nós vamos falar essa noite sobre o livro de Apocalipse. E quem nunca teve medo do Apocalipse, que atire o primeiro cavaleiro, né? Não, a primeira pedra, né? Que de fato é um livro cheio de profecias, e por conta das profecias nós temos talvez mais do que qualquer outro livro da Bíblia, nós temos um caráter místico em volta desse livro. Fala, nossa, irmão, místico? O que é misticismo? Irmão, é místico, mas calma, você vai entender o sentido do místico. O sentido da palavra misticismo é você acreditar, ou o misticismo diz sobre alguém que acredita sobre coisas ou seres sobrenaturais. Você já ouviu falar de anjos? Amém? Nossa, só dois? Prazer, irmãos, é uma igreja evangélica aqui, falamos de Cristo, existem anjos. Você acredita que existem anjos, irmãos? Então nós temos uma crença mística. Você acredita que houve um homem chamado Jesus, passou por essa terra, e ele era tanto homem quanto Deus, morreu e ressuscitou? Você acredita nisso? Isso é algo sobrenatural, isso é algo místico. Você acredita que existiu um profeta que mesmo em vida veio uma carruagem de fogo, colocou ele e ele ascendeu aos céus? Você acredita nisso? Irmãos, isso não é terreno, isso é místico. Então nós cremos em coisas místicas, mas há uma diferença entre nós e aqueles que não acreditam no nosso Deus. Aquele a quem nós acreditamos, ele era antes de tudo existir, ele continua sendo enquanto tudo existe, e ele continuará sendo Deus quando tudo isso aqui acabar. Amém? Nosso misticismo, ele se traduz em fé, e a nossa fé é apenas em Deus. Amém? Então nós estamos falando de um livro que tem uma série de promessas, e essas promessas trazem esse caráter místico, porque boa parte delas são sobrenaturais, e principalmente eu arrisco dizer que o medo que alguns têm desse livro é por conta do seguinte: nós vemos as ações de Jesus nos evangelhos, e por acreditarmos no que aconteceu lá atrás, está registrado, nós acreditamos naquilo que acontecerá, está em Apocalipse. Amém?
Então o trabalho de Jesus foi bem feito. Nós cremos nos milagres que estão registrados, e por crermos nesses milagres, nós cremos em Apocalipse. Até aí está tudo bem, está todo mundo feliz, se não fosse por uma coisa. Quando a gente lê Apocalipse, geralmente são duas posturas. Ou a gente lê e fala assim, coitado de quem ficar. Ou a gente lê e fala assim, Deus, misericórdia se eu ficar. Não, irmão? É normal? Passar a tribulação, passar as dores, vai ser tranquilinho? Não, a Bíblia não fala que vai ser tranquilo não, irmão. Então a gente lê o livro de Apocalipse, de duas uma. Ou a gente vai estar salvo, ou irmão, se prepara. Se está difícil agora, enquanto estão cantando Sabor de Mel, quando chegar o Apocalipse vai ficar impossível. Então a gente olha para esse livro e de certa forma enxerga com algum medo. E isso não, ou sou só eu? Só eu uma vez li Apocalipse e tive medo? Dá um sinal para mim, só para eu saber se eu não estou sozinho. Nossa, acho que eu estou sozinho. Aleluia, né? Irmãos, eu acho que eu vou revelar a minha idade, algumas coisas que eu vou falar agora, tá? Eu tinha tanto medo quando eu era mais novo, que tinham abençoado de um filme chamado Deixados para Trás. E o dia que eu assisti o primeiro filme do Deixados para Trás, eu fiquei com medo de andar de avião e o piloto ser arrebatado, eu cair e morrer. Eu fiquei com medo de estar no ônibus, ele cair na ribanceira, que o motorista foi arrebatado. Aí eu fiquei com medo de também não ser arrebatado. Eu nem pensava que vou ser arrebatado junto com o motorista, né? Eu falava, meu Deus, se eu ficar, eu vou cair no ônibus, se eu sobreviver, o que vai vir? Então, uma série, né, aí na nossa vida cristã, obrigado, Madrinha, uma série de outros misticismos foram criados e apareceram em cima do livro de Apocalipse. Eu me lembro uma época que começaram a divulgar que para cachorrinho pet, eles iam começar a colocar chip, para o dono não perder o cachorro. Eu também era mais novo, né? E quando o dia que eu vi isso, falei, meu Deus, começou a marca da besta, estão pondo nos cachorros, vão pôr no ser humano agora. E agora, acabou. Aí não colocaram chip nos seres humanos. Aí, eu fico pensando às vezes, né, gente, a gente passou tanta coisa, graças a Deus, Deus é muito misericordioso com a gente mesmo, com umas loucuras que a gente fez parte. Eu me lembro uma vez, que fazia parte de uma igreja, que um dia eles anunciaram que eles iam passar um filme no culto. Era um culto de quinta. E quando eu cheguei, o filme era sobre a nova era mundial. Irmão, eu nunca tive tanto pesadelo depois de ver o filme da nova era mundial. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então assim, nós passamos por uma série de místicas em volta do livro de Apocalipse. E o engraçado é que muitas delas não eram falando assim, fique em paz, irmão, a gente vai se ver todo mundo no céu. Era assim, cuidado, irmão, a gente está mais propenso a ir para o lado do inferno do que para ir para o lado do céu. Então por conta disso, e por conta de nós não termos, ou a maioria dos pastores não terem acesso a bons estudos sobre o livro de Apocalipse, foi se criando uma mística e trazendo um lado pejorativo para esse livro. Ou quando ele era interpretado de forma errônea, com coisas que mais traziam medo e tristeza do que de fato alegria. Mas não se engane, o maior dos encontros que nós teremos com Cristo está registrado nesse livro. Sabe, nós passamos nessa série de cultos que falam dos encontros com Jesus, vendo uma série de encontros muito bonitos. Nós vimos o encontro de Jesus com Natanael, nós vimos o encontro de Jesus com Pedro, com a mulher samaritana. Mas sabe, irmãos, há uma diferença entre esses encontros e o encontro do culto de hoje. A diferença é que em todos os outros, nós não éramos o personagem principal. Em todos os encontros que nós vimos nos outros cultos, nós lemos sobre pessoas que se encontraram com Jesus. Mas no encontro que nós vamos falar hoje, o principal personagem no final sou eu e você se encontrando com Cristo. Amém? Sabe, por conta de nós não termos bons materiais e boas pregações sobre o livro de Apocalipse, coisas importantes foram sendo deixadas para trás, e principalmente foi deixado para trás a reflexão de que o nosso verdadeiro prêmio não são as coisas desta vida, mas o verdadeiro prêmio será o nosso grande encontro com Cristo após essa vida aqui, sabe? E não refletir que há uma próxima vida, não pensar que tudo isso aqui é passageiro. Parecendo novela Viagem agora, mas não é não, tá, irmão? Não lembrar que tudo isso aqui é simplesmente um momento por onde nós passamos, nos faz esquecer das promessas futuras e acaba nos acometendo com dois grandes problemas desse século, que é a ansiedade e o desespero pelas coisas dessa vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando nós nascemos crianças inocentes,
sem noção das coisas desse mundo. Mas conforme nós vamos crescendo, nós vamos sendo ensinados sobre uma série de coisas. E se nós não formos uma família de orientação cristã ou de caráter cristão, nós aprendemos com o mundo lá fora que nós somos alguém se nós tivermos coisas. E nós somos incentivados a ter, a sempre ter, a ter mais uma roupa, a ter mais um sapato, a ter mais um diploma, a ter mais um emprego, a ter mais um cifrão no banco, a ter mais um carro, a ter mais um imóvel, a ter. E essa busca desenfreada pelo ter nos leva a ficar pensando coisas malucas do tipo: meu Deus, eu já tenho 25 anos e nem tenho minha casa própria ainda. Sabe, o mundo tem apressado uma série de coisas e colocado uma série de peso nas nossas costas que nos enche de ansiedade e desespero. Mas sabe, irmãos, não se deixe enganar. As coisas desse mundo são passageiras. As coisas daqui, o ladrão rouba, vem o homem mau e leva. Vem a traça, que é um bichinho desse tamanho, bem pequenininho, se camufla na nossa roupa de R$1.500 e come ela inteirinha. As coisas desse mundo vão passar, mas a promessa de Cristo que nós encontraremos com Ele um dia, isso não passa. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre esse grande encontro, sabe? Nós temos que entender que as vitórias dessa vida, porque Cristo nos traz vitória, amém? Ele nos traz boas experiências, sabe? Um dia bem vivido com a nossa família, uma conquista de algo que nós sonhávamos. Cristo, Deus nos permite viver coisas boas nessa terra, mas nós não podemos ter a ilusão de que isso é tudo que Cristo pode nos dar, porque na verdade, isso que nós desfrutamos aqui não é uma fração do que nós teremos com Ele na vida eterna. Não é uma fração, sabe? Nós precisamos entender que ter a Cristo nos traz consequências boas, mas as consequências de viver com Cristo não pode ser o que nos motiva. Se a consequência de viver com Cristo é o que te motiva a continuar com Ele, fica a dica, irmão: quando chegar o tempo da escassez, a chance de nós desviarmos da fé é muito grande. Se nós estivermos com Cristo só por aquilo que Ele pode dar para nós nessa vida, Paulo já fala, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque Cristo é muito além do que Ele pode nos dar, porque afinal de contas Ele é o caminho para a vida eterna. Sabe, Paulo, já sabendo disso, ele diz aos Filipenses, lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, tem como colocar para nós no telão, por favor? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Só para você saber, antes desse versículo, Paulo vem exaltando tudo que ele foi, que ele já viveu ou que ele era, e aí de repente ele termina nesse versículo dizendo: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, com os juniores e com os adolescentes, nós já estamos há um bom tempo falando sobre um assunto que se chama cosmovisão, que é a maneira como nós enxergamos o mundo. Eu acho que não existe exemplo, ou se há, talvez o de Paulo esteja dentre os maiores, de como um encontro com Cristo literalmente mudou a forma como ele via o mundo. Ele não só passou a ver o mundo de forma diferente porque ficou cego naquele evento que caiu do cavalo, mas porque de fato o encontro com Cristo foi tão grande que ele passou a entender que tudo que ele conquistou, e não foi pouca coisa. Paulo, quando começa a falar das coisas que ele era e do que ele já viveu, ele vem com uma lista enorme, e no final ele fala: tudo isso aqui, agora eu vejo que é nada. Como tudo pode se tornar nada em um único encontro? É porque Paulo teve um grande encontro com Cristo, e esse encontro mudou tanto a vida de Paulo, que ele passou a viver de forma que no final
ele entendesse que chegou a hora de encontrar a Cristo de fato na próxima vida. Sabe, nós precisamos entender que tudo que Jesus fez aqui, quando nós olhamos em forma de milagre, não foi só para que ele fizesse o que pessoas queriam. Lembra dos encontros com Jesus, como era quando ele fazia milagres? Geralmente ele perguntava: o que queres que eu te faça? E aí a pessoa respondia aquilo que ela desejava. Mas sabe, de fato, Jesus dava não só por ser benevolente, mas porque cada milagre tinha um propósito dentro dos planos de Deus. Sabe, os milagres que nós vivemos, eles não servem para que eles sejam finitos em si mesmo, eles servem para aumentar a nossa fé, que se Jesus pôde fazer aquilo nessa vida, que dirá então nos conduzir para a próxima vida e viver na eternidade com Ele. Os milagres servem para exercitar a nossa fé, e aí nós precisamos, diga comigo, pensar no presente. Fala para a pessoa que está do seu lado, pensar no presente. Nós temos hoje, de fato, dois problemas dentro da igreja cristã moderna, quando nós falamos do presente, que são cristãos que estão tomados pelo consumismo e pelo imediatismo cristão. Sabe, o consumismo cristão é aquele onde nós vemos claramente exemplos de pessoas que usam a Deus para finalidades pessoais. Não vou falar quem é, se você deduzir é por você mesmo, tá bom? Mas eu me encontro com 318 pastores levando a minha Mercedes e o fim ainda é pessoal. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para Deus não virar o nosso caça-níquel. Sabe, de fato, quando nós nos achegamos a Cristo, e isso é um processo comum na vida da maioria daqueles que estão em processo de conversão. Cristo nos atrai a Ele de alguma forma, e muitas vezes é fazendo algo em nossa vida que parecia ser impossível, ou coisas que de fato eram impossíveis, e Ele fez, mas Ele não faz isso para nos atrair e continuar sendo aquela cesta mágica, né? Você quer um encontro comigo ou um milagre misterioso, né? E você vai num milagre misterioso. Não, de fato Cristo não é dessa forma. Cristo nos atrai com milagres, não para que nós consumamos aquilo que Ele pode fazer, mas para que Ele possa saciar a nossa sede, a sede que só um Deus vivo consegue saciar. É para isso que Cristo nos encontra, e de fato aqueles que não entendem isso, hoje vivem dentro da igreja, dentro de um consumismo cristão, buscando a Cristo não por aquilo que Ele pode dar na próxima vida, mas buscando aquilo que Ele pode fazer aqui nessa vida. E aqueles que não estão satisfeitos só com isso, eles não estão só satisfeitos em algum momento receber algo de Cristo, eles querem receber algo, mas querem receber agora, e isso leva ao imediatismo. Alguém daqui tem algum parente mais antigo, um avô, uma avó, uma tia, que é cristão de longa data? Dá um sinal só para eu saber, só para eu ver. Tem. E me dá um sinal só para eu saber se esse parente já compartilhou com você alguma história do tipo: olha, precisava tanto alcançar algo de Deus, e eu passei dias orando, meses, anos, demorou, mas se concretizou. Alguém já ouviu uma história desse tipo, de um desses parentes antigos? Irmãos, porque os nossos antepassados na fé ainda presentes, eles foram forjados também no fogo da espera, no fogo de entender que Deus não é miojo, que você escolhe o milagre que você quer, em 3 minutos você ora e recebe, que Deus não é um Deus imediatista. Não sei se vocês viram o culto no domingo. Hoje eu revi o culto montando a palavra. Parecia um doido, eu ri sozinho dentro do carro, quando o pastor comentou a história que foi orar por uma pessoa. Deus apressa a tua promessa, só morreu em 2 horas. Falei, Jeová. Sabe, irmãos, uma vida com Deus é uma vida sendo forjada no dia a dia. Já percebeu que encontros que não são tão bons são encontros que não deu tempo para que você conhecesse a outra pessoa, a ponto de criar uma conclusão se ter aquela companhia era boa ou não. Encontros imediatos não geram proximidade. Encontros imediatos só geram preconceitos, ideias que podem não se concretizar. E infelizmente, porque nós não tivemos pessoas
que pregavam, que falavam sobre o grande encontro, que o grande segredo da nossa vida também é esperar em Cristo, porque o foco é estar na glória, o foco não é viver aqui, porque faltaram essas pessoas. Nós criamos uma geração, ou nós estamos convivendo com uma geração de cristãos consumistas e imediatistas de dentro da igreja, sabe? Isso parece que é uma coisa muito recente, mas de fato quero trazer uma citação para você de um sociólogo e teólogo chamado Francis Schaeffer, que diz o seguinte: a igreja não existe para fornecer sucesso e prosperidade aos seus membros, mas sim para refletir a glória de Deus e viver em obediência a Ele. As conquistas da igreja não devem ser medidas em termos materiais, mas sim em termos de fidelidade à verdade e ao propósito de Deus. Essa frase daria para falar, olha, foi dita ontem. Mas de fato esse teólogo viveu de 1912 a 1984. Isso não é uma coisa nova da igreja. Se perder nessa vida achando que tudo que Cristo pode dar se resume aqui, irmãos, é algo muito fácil. Nós precisamos estar vigilantes, alertas, para não perder de fato a promessa. A promessa é que as coisas não acabam aqui. Há uma morada celestial nos esperando no final dessa vida. Amém? Então pensar nisso no presente é necessário para que nós possamos também pensar sobre o futuro. Diga agora para a pessoa do seu lado: pensar no futuro. É importante pensar no futuro, irmãos? Ah não, né? Tem razão, não é importante não. Dá para a gente sair agora e não pensar no amanhã. É assim, irmão? É, irmão? Não, irmão. Vou te falar que pensar no futuro às vezes é mais importante do que pensar no próprio presente. Ou você nunca passou um mês que estourou um pouquinho a fatura do seu cartão, era para vir 500, veio 10.200 reais. Não, tem que pensar no futuro, irmão. Não dá para viver como se não houvesse amanhã. E se na nossa vida terrena já é assim, imagina na nossa vida celestial, ou na nossa vida espiritual, na verdade. Quando nós olhamos para o capítulo 21 de Apocalipse, ele fala sobre uma série de maravilhas que nos esperam. De fato é uma terra bem diferente, né? Já não se vê o mar, já não se vê algumas coisas, mas sabe a parte mais bonita dessa promessa, mais maravilhosa, é que o Deus que nós só conhecemos hoje, diz a Bíblia, como se fosse num espelho, porque nós ainda não temos o contato de fato real com quem é Deus, esse próprio Deus vai habitar diariamente conosco. Sabe por que é importante então pensar no futuro, irmãos? Acho que já foi falado isso em outras vezes no culto. Imagine se você casando com uma pessoa que não tem intimidade. Imagine se você casando com uma pessoa que você não conhece o que ela gosta, o que ela não gosta, que não sabe se ela dorme que nem um anjo ou que nem um javali, roncando a noite inteira, que não sabe se você vai dividir um cobertor, se ela é vaporosa, se vai passar a morrer de frio congelado na noite. São coisas terrenas, são coisas humanas. Agora imagina passar a eternidade com um ser celestial que você não conhece nada sobre ele. É importante nós pensarmos no futuro, porque a própria Bíblia diz, olha, esse Deus que nós pregamos hoje, Ele habitará diariamente conosco no meio da cidade celestial, no meio da Nova Jerusalém. Nós precisamos entender agora quem é esse Deus. Nós precisamos entender a grandeza do que é esperar por esse Deus, do que é que nos reserva lá no futuro, sabe? Viver essa vida é bom, irmão, sim ou não? Eu também acho, é uma delícia viver. É bom, mas de fato, pensando bem, é bom para nós, por exemplo, que não somos o país que estamos em guerra, que não somos um país que passa por uma represália tão grande quanto outros irmãos em outros países que não se pode falar de Cristo. Sabe, viver nessa terra de fato é bom, mas para esses que passam essas aflições, eles vivem nessa terra, mas precisam de algo maior para ter forças para viver aqui. E o que motiva eles a viver é saber que as coisas não acabam aqui, que há uma vida além daqui. Porque para nós que podemos, que temos essa graça de Deus, viver é bom, mas para quem aqui viver virou um fardo. A grande esperança dessa vida é saber que existe uma vida eterna. Nós precisamos, como cristãos, pensar no futuro. Nós precisamos entender sobre o futuro,
Porque se nós entendermos no futuro, nós vamos também passar a valorizar o processo. Sabe, uma vida onde nós só esperamos o resultado, que é uma vida imediatista, onde eu só penso no resultado, nos faz desvalorizar o processo. E nessa desvalorização do processo, sabe, irmãos, nós passamos a esquecer dos nossos irmãos. Nós passamos a viver em prol só daquilo que é nosso, e aí é fácil o egoísmo entrar na nossa vida. Nós precisamos entender que apesar de nós estarmos vivos aqui, de fato nós já estamos mortos para essa vida, porque nós já estamos vivos em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós encontramos a Jesus, nós de fato começamos a caminhada para o nosso grande encontro. E aí você já deve ter experimentado essa sensação, que é de perceber que por mais que para nós essa vida seja boa, e nós tenhamos alguns prazeres, comer, viajar, estar com a família, ver um bom espetáculo de arte, quando passa a euforia de ter vivido aquilo, o nosso coração se esvazia e nós precisamos de um capítulo 2. E aí quando o capítulo 2 acaba, nós precisamos de um capítulo 3. E sabe, se nós vivêssemos 1000 anos, algo dentro de nós nos impulsionaria a tentar viver de experiência em experiência. Porque de fato, irmãos, as experiências nos enchem por um tempo, inclusive as experiências com Deus. Mais do que só ter experiências com Deus, a experiência com Deus precisa se converter em uma vida com Deus, em uma caminhada com o Pai, em um dia a dia com Ele de fato, em uma vida compartilhada com Ele em tudo e em todas as coisas. Experimentando isso, nós estaremos entendendo o que vai acontecer lá no final, no grande encontro. Sabe, C.S. Lewis, em um de seus livros, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo em que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Esse não nos enche, irmãos. Esse de fato mais nos consome do que nos enche. Já reparou como a nossa vida é doida? Para nós termos, por exemplo, um fim de semana de 2 dias de prazer e alegria, foram 28 dias trabalhando e se ralando. Isso quando dá para a gente viajar com o salário que a gente ganha em um mês, né? Isso quando não tem que programar a viagem do ano. Eu passo 300 dias trabalhando para desfrutar 2. Sabe, as experiências dessa vida são muito rasas perto da experiência que nós podemos ter com Cristo. E o que precisa nos motivar, e aí nós já estamos encaminhando para o final, é a esperança viva. Repita para a pessoa que está do seu lado: a esperança viva. A esperança viva tem esse nome porque de fato algo que está vivo é algo que está em movimento. Algo que está vivo é algo que cria, que sente, que experimenta, que compartilha. É algo muito próximo do que é a nossa experiência de uma vida vivendo com Cristo. Sabe, eu quero trazer 2 coisas até aqui, antes de nós concluirmos, que é o seguinte: como que eu devo esperar a Cristo? Então, já que nós estamos falando que o que importa é a esperança viva, eu devo viver essa vida como se não houvesse amanhã, como se nada importasse, como se tudo, vou descartar tudo. Não, irmãos, de fato não é isso que é a nossa ideia de vida cristã. Sabe, tudo aquilo que Deus nos permite desfrutar e nos concede como prazeres nessa vida, de fato foi Deus quem permitiu. É bom desfrutar isso, é agradável desfrutar isso, mas isso precisa ser o trampolim para nós entendermos que é muito melhor viver com Deus que me permite desfrutar do que simplesmente viver com aquilo que Ele está me dando. Então, sabe, irmãos, se eu posso te dar um conselho, como está lá em Eclesiastes, viva bem. Viva bem, desfrute com seus amigos, desfrute com sua família, coma, viaje, faça as coisas que Deus te permitiu, mas não se esqueça, em todas elas, glorifique a Deus. Glorifique a Deus em todas elas. Agradeça todos os dias por aquilo
que Deus lhe permitiu e por aquilo que Deus ainda não lhe permitiu. Como pai de 3 crianças, passei a entender que sim, dizer não é amor também. Muitas vezes um sim na hora errada se torna uma experiência ruim. Agradeça a Deus quando Ele também de fato nos diz não para algumas coisas. Que o não seja aquilo que para um cristão consumista e imediatista iria o tirar da presença de Deus. Que o não seja para você a percepção de que Deus continua cuidando de você, porque Ele entende o que é o melhor para acontecer nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos entender, enfim, que se nós perdermos de vista que a nossa vida, ela deve encaminhar para o grande encontro no final dos tempos, a chance de nós vivermos uma vida vazia é muito grande. A chance de nós desviarmos o propósito no meio do caminho é muito grande. Sabe uma coisa que faz nos dar esperança e vontade de viver com Deus na eternidade? É a ideia de entender que, de fato, Deus fará uma restauração completa com o seu povo. Sabe, hoje quando nós nos convertemos ou nos entregamos a Cristo, nós temos uma vida de consagração a Deus, mas que em momentos nós escorregamos. Nós falhamos em pensamentos, nós falhamos em atitudes, nós voltamos em erros que nós não queríamos mais cometer. Às vezes nós tropeçamos em pontos que nós achávamos que nós estávamos tão seguros, mas ainda assim a nossa humanidade, ela se revela em alguns pontos. Mas quando vir aquele que é perfeito e essas coisas passarem, a Bíblia diz: não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais o pecado, porque ele será retirado do nosso meio. Nós seremos restaurados por completo. Então imagina, se essa vida aqui, onde de vez em quando nós já tropeçamos, já é uma vida boa com Deus, que dirá a vida quando for na eternidade. Amém, irmãos? Então eu quero fazer um convite para você, para entender algumas coisas, antes de nós de fato encerrarmos. Primeiro de tudo, se lembre sempre que o desespero, muitas vezes nas nossas vidas, resulta de uma esperança distorcida, de uma esperança que nós tiramos de Deus e colocamos em coisas que são terrenas, em coisas que são temporais. Geralmente quando nós nos desesperamos é porque nós tiramos o olho daquele que pode fazer todas as coisas e passamos a acreditar na força das nossas mãos, mas de fato nós somos falhos e pequenos. E se a nossa esperança estiver colocada em outro homem, ou mesmo em nós mesmos, pode ter certeza, o desespero ele vai aparecer. Mas quando a nossa esperança está colocada no alfa e no ômega, no princípio e no fim, no Deus que estava na criação do mundo e no Deus que estará quando tudo se findar, se a nossa esperança estiver nele, o nosso desespero é acolhido por Cristo, e no lugar do desespero, a esperança se renova em nossos corações. Amém? Nós precisamos crer que haverá uma restauração futura e definitiva para nós. Isso nos traz um alívio para entender que essa vida é passageira, que aquilo que nós passamos nessa vida, ela de fato é um sopro e não durará muito tempo, se comparado com a eternidade com Cristo, que é o convite para nós. Sabe, passar uma eternidade com Cristo, irmãos, pode ter certeza, vale a pena os sofrimentos dessa vida. Se for para viver com Cristo, vale a pena cada sofrimento dessa vida, porque a nossa vida passa como um sopro. Esses dias eu comentava com a Vânia, a Lorena era tão pequena, a Lorena é minha mais velha, de 8 anos, já está batendo aqui na minha cintura. Parece ontem que a gente chegou com ela do hospital, pequenininha, parecia um bebê reborn, assim, meio careca, meio assim de lado, né? E hoje está ela lá, se maquiando, já não quer ver mais um desenho tão infantil, e os nossos pais vão envelhecendo, e as nossas funções dentro da família vão mudando, e a vida passa como um sopro. Irmãos, essa vida passa como um sopro. Nada mais racional e sobrenatural do que viver com um Deus que nos garante uma vida eterna.
porque lá nós estaremos vivendo a verdadeira vida que foi separada para nós desde o princípio do mundo. Amém? Às vezes o começo da nossa jornada com Deus, ele é meio confuso, porque a gente não entende muito os nossos propósitos, nos falta um pouco de conhecimento, mas o importante é saber que independente de como nós começamos, nós precisamos continuar caminhando para conhecer mais e mais de Deus, porque quanto mais nós nos direcionamos à santificação, mais perto nós estamos da nossa restauração eterna, que chegará no final da nossa caminhada. O importante, irmãos, é não parar nunca. Não pare nunca. Diante das suas dificuldades pessoais, diante das dificuldades coletivas, não importa, não pare nunca, porque a promessa é muito maior, é muito grande, para que você pare em algum momento e recue. De fato, na verdade, não dá mais para nós recuarmos, porque o nosso velho homem já morreu, e agora nós estamos vivos em Cristo. Amém? Por fim, nós precisamos entender que há uma diferença muito clara entre os que acreditam na promessa e os que só acreditam da boca para fora. Aqueles que acreditam na promessa vivem a paz de Cristo, e isso faz com que os tropeços dessa vida não tirem dele a esperança de que tudo um dia isso aqui vai passar e nós iremos na eternidade com o Senhor. Amém? Eu queria, para terminar, que você se colocasse de pé. E eu não vou atrasar o nosso final do culto, mas eu gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Cadê o Luquinha Santinho? Está subindo? Uma experiência com vocês que eu tive através de uma canção, de um momento por onde eu passei. Eu sempre acreditei, irmãos, num cristianismo que ele deve servir para as pessoas como a Bíblia nos pede, como um testemunho de quem Cristo é. Não falando das nossas vidas, mas que em parte compartilhar as nossas experiências faz de fato com que outras pessoas entendam que Deus tem e pode ter para elas. E eu vou pedir para o Lucas, que ele de fato pegue o microfone e cante uma canção, que a minha voz já está indo embora. Mas eu vou pedir que você feche os seus olhos no momento que nós cantarmos essa canção. Eu vou pedir para que eles cantem até o refrão dessa música, e eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive com essa música antes de nós encaminharmos para a oração final. Pode ser? Amém, irmãos? Eu não vou me demorar muito, mas acredito que será edificante, amém? Eu vou pedir que você feche então, por gentileza, os seus olhos nesse momento e reflita no que nós falamos no culto de hoje sobre esse grande encontro. Vou pedir que você reflita para pensar se de fato já marcou em seu coração que a gente projeta coisas, faz planos, plano de ver neto, filho, de conquista pessoal, mas que para muitos nesse momento a vida está se findando e todos os planos que as pessoas tinham, por algum motivo, não foi do desejo de Cristo que se cumprisse, porque havia algo reservado muito maior, que é passar a eternidade com Ele. Então eu gostaria que você refletisse nesse primeiro trecho dessa canção. Quando nós terminarmos o refrão, eu vou compartilhar com vocês a experiência que, de fato, eu passei uma vez com essa música.